Posso ter duas aposentadorias e uma aposentadoria acumulada com pensão por morte? Se você tem essa e outras dúvidas, assista esse vídeo até o final. Mas lembre-se, é muito importante que você assista até o final para que você tenha total compreensão desse assunto e não tenha mais nenhuma dúvida. Aproveita também, retribua, ajude o canal a sempre estar trazendo vídeos novos com excelentes informações sobre os seus direitos. Então, ative o sininho, se inscreva. Eu me chamo Jaqueline Machado Martinelli, sou advogada e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Você também pode me seguir no Instagram, Jaqueline Machado ADV. O que é acumulação de benefícios do INSS? Essa acumulação significa a junção de dois benefícios. Por exemplo, é possível receber aposentadoria e pensão por morte junto ao INSS. Porém, desde a reforma da Previdência, você não recebe os dois integral. Existe uma tabela, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que você possa conferir e de acordo com quanto maior for os salários, menos será o percentual de que você vai conseguir receber das duas. Ou seja, desde a reforma da Previdência, em 2019, você vai receber o integral da que for de maior valor e da segunda, seja uma aposentadoria ou pensão, você vai receber apenas o proporcional. Se forem dois benefícios de salário mínimo, você vai receber um do salário mínimo e o outro também integral do salário mínimo. Agora, se são dois benefícios maiores que o salário mínimo, você vai receber o de maior valor integral e do outro você vai receber 60%. Nesse caso, a tabela que eu já deixei aqui, ela vai explicando. Por exemplo, 60% é se esses benefícios forem até 2 salários mínimos. Se forem maiores, vai diminuindo o percentual até chegar ao percentual de 10%. Ou seja, se forem maior do que 4 salários mínimos, esses benefícios que você vai acumular, a pensão e a aposentadoria, você vai receber o maior de forma integral e do segundo você vai receber apenas 10%. É possível acumular, mas se você for perceber, o proporcional é bem pouquinho. Eu vou dar um exemplo para que você consiga entender melhor. Imagine a dona Francisca que recebe um valor de aposentadoria de R$ 1.800. Dona Francisca era casada com o senhor João e quando ele faleceu, ele deixou uma pensão por morte de R$ 2.000. Nesse caso, o valor de R$ 2.000, que é o maior valor, vai receber integral e o de 1.800 ela vai receber um proporcional. Nesse caso, é maior do que um salário mínimo, porém ainda é menor do que 2 salários mínimos. E aí vai fazer a proporção 1.800 menos o salário mínimo, R$ 388, que vai ser essa diferença. Nesse caso, ela vai receber 60%, porque esses valores ficam entre 1 e 2 salários mínimos e o percentual para esses casos é receber 60% do benefício de menor valor. Nesse caso, os 60% desse 388, que é a diferença que ultrapassa o salário mínimo, ela vai receber R$ 232,80 além do salário mínimo. Nesse caso, ela vai receber a pensão dela de 2.000 e também vai receber essa pensão de 1.412 mais os 232, que vai totalizar 1.644 ao invés de 1.800, que era o que ela recebia. Além disso, quais os benefícios do INSS podem ser cumulados? Eu vou explicar aqui separado qual que é qual para que você possa ter uma total compreensão de se é possível ou não cumular os benefícios que você tem interesse de receber juntos. Pensão por morte de dois regimes diferentes. Nesse caso, é possível sim cumular. Imagine que o senhor Francisco trabalhava para os dois regimes, imaginando que ele era professor e ele trabalhava numa escola particular e trabalhava também no estado, ou seja, ele tem contribuições para o INSS e tem contribuições para um regime próprio do estado. Chegando à idade, cumprindo os requisitos de cada um, ele se aposentou nas duas esferas. Ele se aposentou no INSS e se aposentou também no regime do Estado como servidor público. Nesses casos, quando ele vier a falecer, a sua esposa vai receber a pensão por morte de ambos os locais. Ela vai poder acumular essas pensões. Isso vale também para o caso de regimes militares.
Porém, não é possível receber duas pensões de mesmo regime. Ou seja, ainda que a pessoa contribua com 2 empregos diferentes para o mesmo regime, ele não vai deixar 2 pensões por morte. Isso vale tanto para o INSS quanto para servidores públicos. Portanto, é possível acumular pensão por morte se forem de 2 regimes diferentes. Do mesmo regime, não é possível acumular aposentadorias com regimes de previdência diferentes. Nesse caso, como eu já dei um spoiler aqui um pouco no vídeo, é possível sim. O senhor Francisco, como eu já tinha falado, ele se aposentou ao mesmo tempo no INSS, porque ele dava aula numa escola particular, e se aposentou também no regime próprio do estado como servidor, porque ele era também concursado como professor estadual. Nesse caso, quando ele cumpriu os requisitos da aposentadoria do INSS e do regime do servidor do estado, ele se aposentou em uma e em outra. Então é possível sim acumular a aposentadoria se forem de 2 regimes diferentes. Portanto, fica aqui uma ressalva, porque apesar da regra geral ser possível essa acumulação, o regime próprio pode muitas vezes vedar essa acumulação. Os regimes próprios são diversos, ou seja, ele pode ser federal, pode ser estadual, pode ser municipal. Então existem muitas regras e um regime próprio pode sim estabelecer que não é possível acumular essa aposentadoria. Então, antes de qualquer decisão, procure um advogado e verifique de fato naquele estatuto do servidor se é possível essa acumulação antes de fazer o pedido das aposentadorias, para que você possa fazer de forma a ser melhor e mais vantajoso. E será possível receber 3 aposentadorias? Não é muito comum, mas possível é sim, dependendo de quantos regimes aquela pessoa foi inscrita e da regra de cada regime. É possível sim que essa pessoa chegue a acumular 3 aposentadorias. A aposentadoria e pensão por morte. É possível sim receber tanto a aposentadoria acumulado com a pensão por morte. Porém, esse é o caso que eu expliquei lá no início do vídeo. Apesar de ser possível acumular, você não recebe mais os 2 valores de forma integral. Atualmente, desde a reforma da Previdência, você recebe o benefício de maior valor de forma integral e o segundo você vai receber o proporcional conforme a tabela que eu vou deixar aqui para que você possa avaliar. Essa tabela ela vai de um salário mínimo, onde é possível receber as 2, até 4 salários mínimos, onde você recebe apenas 10% da de menor valor. Auxílio por incapacidade temporária e pensão por morte. A pessoa pode sim receber uma pensão por morte e continuar trabalhando e recolhendo para o INSS. Nesse caso, se essa pessoa se adoentar, ela vai poder sim receber o seu auxílio sem ter nenhum problema da acumulação com a pensão por morte que ela já recebia. A mesma coisa para a aposentadoria por invalidez com a pensão por morte. Imagine no exemplo anterior que essa pessoa que ficou doente, ela foi uma doença muito grave que não teve recuperação e ela se aposentou por invalidez. Nesse caso, ela vai receber a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte que ela já recebia. O auxílio acidente e a pensão por morte também é possível acumular. O auxílio acidente, ele é devido para aquelas pessoas que sofreram um acidente de qualquer natureza e ficaram com uma sequela que a incapacita para fazer aquele trabalho que ela exercia no momento do acidente. Ela não ficou incapacitada total para o trabalho, mas ela ficou com uma incapacidade para aquele trabalho que ela exercia quando teve o acidente de qualquer natureza. Nesses casos, se a pessoa recebe uma pensão por morte e aconteceu isso, ela pode sim acumular a pensão por morte com auxílio acidente. Já o salário maternidade e a pensão por morte também são cumuláveis. Do mesmo jeito que a pessoa pode continuar trabalhando, pode se afastar, pode sofrer um acidente, essa pessoa pode receber uma pensão por morte e depois essa pessoa engravidar e receber sim salário maternidade acumulado, desde que ela estivesse inscrita no INSS, estivesse exercendo alguma atividade remunerada. Auxílio reclusão e pensão por morte. Nesse caso, é possível sim acumular. O auxílio reclusão é um benefício para os dependentes daquela pessoa que contribuía ao INSS e foi presa por algum motivo.
Nesses casos, essa criança pode sim, imaginando que ela recebia pensão por morte da mãe e o pai foi preso e ela vai ter direito ao auxílio reclusão do pai. Então vai ser possível sim cumulação dos dois benefícios. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque esse vídeo foi útil para você. Então, retribua, ajude o canal. Mas lembre-se, é muito importante que você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like. Essa participação de pouquíssimos segundos para você são extremamente importantes para o crescimento e manutenção do canal. Se você tomou qualquer uma dessas atitudes, muito obrigada pela sua participação. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário.